Meu nome é Elian, tenho 32 anos e trabalho com manutenção de equipamentos agrícolas. Moro com minha mãe e minha irmã mais nova numa pequena propriedade rural perto de Alvorada do Sul, no interior de São Paulo. A história que vou contar aconteceu há uns 4 anos, mas todos os detalhes continuam muito claros na minha cabeça. Tudo começou numa noite de quinta-feira, em junho. Era uma noite fria, como costuma ser nessa época do ano por aqui. O céu estava limpo, sem nuvens, e a lua estava quase cheia, o que deixava o campo com uma claridade pálida, acinzentada. Estávamos em casa, eu, minha mãe e Laís, minha irmã. A gente tinha jantado e estava assistindo televisão na sala. Por volta das 10 da noite, minha mãe foi se deitar. Eu e Laís ficamos vendo um filme que estava passando. Laís sempre teve asma desde criança. Naquela noite, ela parecia bem, mas por volta da meia-noite começou a tossir. No início era uma tosse seca, fraca. Não demos muita importância, mas a tosse foi piorando, ficando mais frequente e com um chiado no peito. Ela usou a bombinha de ar, mas não pareceu fazer muito efeito. Lá pela 1h30 da manhã, a situação já estava bem ruim. A respiração dela estava curta e rápida, e o chiado era alto, dava para ouvir do outro lado da sala. Ela já estava pálida e com os lábios meio azulados. Minha mãe acordou com o barulho e veio ver o que estava acontecendo. Quando viu o estado da Laís, disse que precisávamos levá-la para o hospital em Monte Claro. O postinho de saúde de Alvorada do Sul fechava à noite e não tinha recursos para uma crise daquelas. Monte Claro fica a uns 50 quilômetros de casa. O caminho é feito a maior parte por estrada de terra, mal conservada. Não pensamos 2 vezes. Minha mãe ajudou a Laís a se vestir com um agasalho pesado, enquanto eu fui pegar a chave do carro na cozinha. Nosso carro era um Fiat Uno antigo, modelo 2008. Não era o ideal para aquelas estradas, mas era o que a gente tinha. Coloquei um pouco de água numa garrafa, peguei os documentos e fui ligar o carro para ir esquentando o motor. O ar lá fora estava gelado, cortante. Dava para ver a fumaça da minha respiração. O motor do carro demorou um pouco para pegar, mas funcionou. Minha mãe veio com a Laís, que andava com dificuldade apoiada nela. Colocamos ela no banco de trás, deitada e coberta com um cobertor. Minha mãe sentou no banco do carona. Saímos de casa por volta das 2 da manhã. Os primeiros quilômetros foram dentro da nossa propriedade até chegar na estrada principal de terra. A estrada estava seca, mas cheia de buracos e costelas de vaca, o que fazia o carro trepidar o tempo todo. Eu dirigia devagar, com cuidado, tentando não balançar muito por causa da Laís. A única iluminação era a dos faróis do carro, que criavam um túnel de luz amarelada na escuridão. De vez em quando, um par de olhos de algum animal brilhava no mato na beira da estrada e sumia logo em seguida. O som era só o do motor do Uno e o barulho dos pneus no cascalho. Minha mãe ia quieta, olhando para frente. De vez em quando, ela se virava para ver como a Laís estava. O chiado da respiração dela continuava alto, preenchendo o silêncio dentro do carro. Para chegar em Monte Claro, a gente precisa passar por um trecho conhecido como a Baixada do Córrego Fundo. É uma área mais baixa, onde a estrada cruza um riacho por uma ponte antiga de madeira, que o pessoal chama de Ponte das Fazendas. Ela liga as terras que antigamente pertenciam a 2 famílias grandes da região. Os patriarcas dessas famílias, o senhor Avelino e o senhor Nilo, faleceram há alguns anos, com pouco tempo de diferença um do outro. A ponte é estreita, só passa um carro por vez. As pranchas de madeira são grossas, mas irregulares, e fazem um barulho alto quando o carro passa por cima. Durante o dia é um lugar comum, até bonito, mas à noite sempre foi um lugar meio isolado.
Eu já tinha passado por aquela ponte à noite dezenas de vezes. Nunca tinha acontecido nada. Era só mais um trecho do caminho. Chegamos na descida que leva até a ponte por volta das 3h10 da manhã. Eu sei o horário exato, porque olhei no relógio do painel do carro um pouco antes. Conforme fomos descendo para a baixada, senti o ar ficar mais frio. É normal por ser uma área perto da água e com muita vegetação. Abri um pouco o vidro para circular o ar e senti um cheiro forte de mato molhado, de folha em decomposição. Era um cheiro úmido, pesado. O barulho dos grilos e sapos era bem alto naquela área. Quando as rodas dianteiras do carro tocaram as primeiras pranchas de madeira da ponte, o rádio, que estava ligado baixo numa estação que mal pegava, começou a falhar, chiando muito até ficar mudo. Achei que era só o sinal que tinha sumido de vez naquela baixada. O carro passou devagar pela ponte. O barulho das tábuas sob os pneus era oco e alto. Toc, 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 toc. A ponte não é muito longa. Deve ter uns 20 metros no máximo. Assim que a última roda do carro saiu da ponte e tocou a terra do outro lado, os faróis piscaram uma vez, bem rápido, e o motor morreu. Simplesmente apagou. O carro continuou andando por inércia por uns 10 metros e parou. Tudo ficou em silêncio por um instante. Só se ouvia o chiado da respiração da Laís e os grilos lá fora. Tentei dar a partida. Girei a chave, o motor de arranque fez aquele barulho de nhé, 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 mas o motor não pegava. As luzes do painel acendiam. A bateria parecia estar boa, mas o motor não funcionava. Tentei mais umas 4, 5 vezes. Nada. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que não sabia, que o carro tinha apagado do nada. Senti uma tontura estranha. Não era forte, era uma sensação leve de cabeça vazia, como se eu tivesse levantado rápido demais. Respirei fundo. A sensação continuou. Parecia que o ar estava mais denso, mais difícil de respirar. Eu não estava com falta de ar como a minha irmã, era diferente. Era uma pressão na cabeça, uma moleza no corpo. Minha mãe disse que também estava se sentindo meio zonza. Atribuímos ao nervoso da situação. Eu precisava fazer alguma coisa. A fazenda mais próxima, a do Sr. Dimas, ficava a uns 2 quilômetros para trás, antes da ponte. Para frente, a próxima casa estava a mais de 5 quilômetros. O sinal de celular ali nunca funcionou. A decisão lógica era voltar a pé até a fazenda do Dimas e pedir ajuda. Deixar minha mãe e a Laís no carro seria mais seguro do que fazê-las andar no escuro. Disse para minha mãe trancar as portas e não abrir para ninguém. Peguei minha lanterna no porta-luvas. Era uma lanterna pequena, de LED, mas a pilha já estava meio fraca. A luz era amarelada e não muito forte. Saí do carro. O frio pareceu aumentar assim que pisei do lado de fora. O ar estava parado, sem vento nenhum. A luz da lua iluminava bem o lugar, mas as sombras das árvores eram muito escuras, quase pretas. Olhei em volta. A estrada, a vegetação, o céu estrelado. Tudo parecia normal. Comecei a andar de volta na direção da ponte. A tontura persistia. Meus passos na estrada de terra faziam um som abafado. Eu sentia minhas pernas um pouco pesadas, como se eu estivesse andando na água. Achei que era o cansaço, a preocupação. Cheguei na cabeceira da ponte. Olhei para o riacho lá embaixo. A água corria devagar, refletindo a luz da lua. Parecia uma fita de prata no meio do escuro. Comecei a atravessar a ponte a pé. O som das minhas botas nas tábuas de madeira era a única coisa que quebrava o silêncio dos grilos. Toc, toc, toc. No meio da ponte, a tontura ficou mais forte. Tive que parar e me apoiar no corrimão de madeira para não perder o equilíbrio. O corrimão estava úmido e áspero. Senti uma sensação esquisita, uma espécie de zumbido baixo dentro da minha cabeça. Não era um som que vinha de fora, era interno.
Fechei os olhos por um segundo. A sensação era de que o chão estava se movendo levemente, como num barco. Respirei fundo de novo e continuei andando. Quando cheguei do outro lado da ponte, me senti um pouco melhor. A tontura diminuiu. Continuei caminhando pela estrada. A casa do Dimas ficava logo depois de uma curva suave à esquerda, no alto de uma pequena colina. Eu conhecia aquele caminho como a palma da minha mão. Andei por uns 5 minutos, num ritmo constante. A estrada subia um pouco. Eu esperava ver as luzes da casa dele a qualquer momento, mas a curva não chegava. Continuei andando. O cenário não mudava. A mesma estrada de terra batida, com mato dos dois lados e a cerca de arame farpado. Depois do que me pareceu uns 10 minutos de caminhada, achei estranho ainda não ter chegado na curva. Parei e olhei para trás. Eu conseguia ver a ponte lá embaixo e um pouco mais adiante a silhueta do nosso carro parado. Parecia que eu não tinha andado quase nada. Achei que era uma impressão minha, por causa da escuridão e da perspectiva. Decidi andar mais rápido, apertei o passo. Minhas pernas continuavam pesadas. Uma sensação de cansaço começou a tomar conta de mim. Não era um cansaço muscular de esforço. Era uma fadiga, uma falta de energia que parecia vir de dentro. Continuei andando, focado na estrada à minha frente. Mais 10, 15 minutos se passaram. A paisagem era exatamente a mesma. O mesmo tipo de vegetação, a mesma cerca. Parei de novo. Olhei para trás. A ponte e o carro estavam praticamente na mesma distância de antes. Aquilo não fazia sentido. Eu estava andando em linha reta, numa estrada que eu conhecia. Não tinha como errar. Comecei a sentir um frio na barriga, mas não era medo, era confusão. Olhei em volta com mais atenção. Notei uma árvore seca, com um galho que parecia um braço esticado, do lado direito da estrada. Fixei meus olhos nela e continuei andando, determinado a deixá-la para trás. Andei por vários minutos, sem desviar o olhar da estrada. Quando olhei para o lado de novo, a mesma árvore seca estava lá, na mesma posição. Comecei a pensar que estava ficando doente, que a tontura estava afetando minha percepção. Decidi voltar para o carro. Me virei e comecei a andar na direção da ponte. A caminhada de volta pareceu muito mais curta. Em menos de 5 minutos, eu estava na cabeceira da ponte de novo. Atravessei as tábuas de madeira e cheguei no carro. Minha mãe abriu o vidro. Conseguiu ajuda? Isso, ela perguntou. A voz dela estava tensa. Ainda não. Eu não estou me sentindo bem. Vou tentar ligar o carro mais uma vez, eu respondi. Não quis preocupá-la com o que tinha acontecido. Entrei no carro. A sensação de moleza e a tontura ainda estavam lá. Girei a chave. O motor fez o mesmo barulho e não pegou. Descansei por 1 minuto. O chiado da Laís parecia pior. Eu precisava chegar na fazenda do Dimas. Decidi tentar de novo. Saí do carro e disse para minha mãe que ia tentar mais uma vez, que talvez eu estivesse andando devagar demais antes. Comecei a caminhar de volta para a ponte. Desta vez, atravessei a ponte quase correndo. A tontura veio forte de novo, mas eu ignorei. Assim que cheguei do outro lado, comecei a trotar. Eu precisava vencer aquela distância. Eu corria e olhava para os meus pés, para a estrada iluminada pela lua. O ar frio entrava nos meus pulmões. O cansaço, aquela fadiga estranha, voltou com mais força. Parecia que cada passo exigia um esforço enorme. Depois de alguns minutos correndo, parei para respirar. Eu estava ofegante. Olhei para trás. A ponte estava ali, a uns 50 metros. Parecia que eu tinha corrido sem sair do lugar. Foi nesse momento que a confusão começou a se transformar em outra coisa. Uma apreensão fria. Eu não estava entendendo a situação. Era como estar num pesadelo, onde você corre, mas não avança. Tentei racionalizar. Podia ser o estresse, a falta de sono. Resolvi tentar uma abordagem diferente. Em vez de focar na distância, eu ia contar meus passos.
Voltei para a cabeceira da ponte. Respirei fundo. Comecei a andar contando. 1, 2, 3. Fui contando em voz alta para manter a concentração. 100 passos, 200, 300. Quando cheguei em 500 passos, parei. 500 passos. Deveriam ter me levado bem além da curva. Olhei em volta. A paisagem era a mesma. A árvore seca com o galho esticado ainda estava ali, um pouco à minha frente. Olhei para trás. A ponte estava visível perto demais. Era fisicamente impossível. Sentei na beira da estrada. O chão estava frio e úmido. Coloquei a cabeça entre as mãos. O zumbido dentro da minha cabeça tinha voltado, mas persistente. Eu não sentia medo de assombração, de monstros. O que eu sentia era um pavor crescente da situação em si, da quebra da lógica. O espaço não estava funcionando como deveria. Peguei o celular no bolso. Sem sinal, como eu esperava, olhei a hora. Eram 4h20 da manhã. Quase 1h10 tinham se passado desde que o carro parou. 1h10 para andar uma distância que eu deveria ter percorrido em 20 minutos. Ida e volta. Eu não tinha saído do lugar. Levantei e decidi fazer uma última tentativa, a mais desesperada. Saí da estrada e entrei no pasto ao lado. O capim estava alto e molhado de orvalho. Pensei que se eu andasse pelo pasto em paralelo à estrada, talvez eu conseguisse quebrar aquele efeito, seja lá o que fosse. O terreno era irregular. Pisei em alguns buracos, quase torci o pé. O arame farpado da cerca me arranhou o braço. Continuei andando, mantendo a estrada à minha esquerda. Andei por um longo tempo dentro do pasto. O cansaço era extremo. Minhas pálpebras pesavam. Meu corpo inteiro parecia feito de chumbo. Eu só queria deitar no capim e dormir. Mas o pensamento na minha irmã me fazia continuar. Depois do que pareceram séculos, voltei para a estrada. Olhei em volta. Eu estava a uns 20 metros da cabeceira da ponte. Eu tinha andado em um grande círculo. Nesse ponto, eu desisti. Voltei para o carro, derrotado. Sentei no banco do motorista e não disse nada. Minha mãe olhou para mim. Meu rosto devia estar pálido. O que foi, filho? Você está bem? Não sei, mãe. Eu não consigo chegar na fazenda. Eu ando e não saio do lugar. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse com a voz baixa, é a ponte. Depois que o Nilo e o Avelino se foram, o pessoal começou a falar. Que depois das 3 da manhã, quem passa aqui fica meio perdido. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias. Sempre achei que era conversa de gente supersticiosa. Mas ali, naquela situação, sem nenhuma explicação lógica, as palavras dela fizeram um peso enorme em mim. Ficamos parados ali, em silêncio. O tempo passava devagar. O chiado da Laís era o único som constante. Eu me sentia completamente impotente. A tontura e a fadiga diminuíram um pouco dentro do carro, mas não sumiram. Por volta das 5 da manhã, quando o céu no leste já começava a clarear com um tom de azul escuro, vimos um par de faróis se aproximando lentamente, vindo da direção que estávamos indo. Era uma caminhonete antiga, uma F1000. Ela foi diminuindo a velocidade e parou atrás do nosso carro. A porta do motorista se abriu e quem desceu foi o próprio Dimas. Ele estava indo para a cidade tirar leite. Ele caminhou até a minha janela. Era um homem de uns 60 anos, magro, com o rosto marcado pelo sol. Tudo bom, Elian? Problema com o carro? E ele perguntou com a voz calma de sempre. Bom dia, seu Dimas. O carro morreu quando passei a ponte e não pega mais. Estou com minha irmã passando mal. Precisava chegar no hospital. Ele olhou para a ponte, depois para o nosso carro e coçou o queixo. Não pareceu surpreso. Essa hora é complicado passar por aqui mesmo, ele disse de um jeito neutro. Vamos fazer o seguinte. Eu te ajudo a empurrar o carro um pouco para frente, umas dezenas de metros. Depois você tenta ligar de novo. Eu achei estranho, mas não questionei.
Saímos os dois do carro. Minha mãe passou para o banco do motorista. Eu e o Dimas começamos a empurrar o Uno. O carro era leve, mas pareceu incrivelmente pesado no começo. Empurramos por uns 50, 60 metros. O esforço me deixou sem fôlego. O Dimas, apesar da idade, parecia ter mais força que eu. Quando ele achou que estava bom, fez um sinal para minha mãe. Tenta agora, dona Célia. Minha mãe girou a chave. O motor pegou na primeira tentativa. Funcionou perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Eu não sabia o que dizer. Agradeci muito ao Dimas. Ele só balançou a cabeça. Não foi nada. É melhor vocês irem logo. Essa baixada de manhã cedo é fria demais. Ele voltou para a caminhonete dele, deu a volta e seguiu seu caminho. Eu assumi o volante e dirigi o resto do caminho até Monte Claro sem nenhum problema. O carro funcionou normalmente. Chegamos no hospital, a Laís foi atendida, medicada e ficou em observação. A crise de asma foi controlada. Voltamos para casa no final da manhã. Quando passamos pela Ponte das Fazendas, com o sol já alto, o lugar parecia completamente diferente. Era só uma ponte de madeira velha sobre um riacho. Não havia nada de estranho ou ameaçador. Parecia um lugar normal. Desde aquele dia, eu nunca mais passei por aquela ponte depois da meia-noite. Aconteceu entre 2018 e 2020. Decidimos nos mudar de Sorocaba para o interior, buscando um custo de vida menor. Eu trabalho com manutenção de máquinas agrícolas e surgiu uma oportunidade em uma usina na região de Laranjal Paulista. O salário era bom, mas o aluguel na cidade estava mais alto do que esperávamos. Foi quando um colega de trabalho, que morava na região há anos, mencionou a Fazenda do Nático. Ele disse que o proprietário, um senhor chamado Nivaldo, conhecido por todos como Nático, estava alugando o casarão da sede por um valor muito baixo. Segundo esse colega, era porque a casa era antiga demais e ninguém queria o trabalho de mantê-la. Para nós, pareceu uma boa oportunidade. Fomos conhecer o lugar em um sábado de manhã. A estrada de terra era longa, uns 6 quilômetros a partir da rodovia e bem conservada. A casa era exatamente como descrita, um casarão antigo, provavelmente do início do século XX. Tinha uma varanda grande que contornava a frente e uma das laterais. A pintura estava desgastada, um tom de amarelo pálido, com as janelas e portas de madeira pintadas de um azul desbotado. O telhado era alto, de telhas francesas e parecia em bom estado. O senhor Nivaldo, um homem de uns 70 anos, magro e de pele curtida pelo sol, nos recebeu. Ele foi direto. Disse que a casa era grande, que tinha seus problemas por ser velha, como encanamento que às vezes entupia e fiação elétrica que não aguentava muitos aparelhos ligados ao mesmo tempo. O preço do aluguel era realmente baixo, quase simbólico, com a condição de que nós cuidássemos da manutenção básica do lugar. Ele morava em uma casa menor, mais nova, a uns 200 metros dali, nos fundos da propriedade. O resto da fazenda estava arrendado para o plantio de cana. A casa por dentro era imensa. O pé direito devia ter mais de 4 metros. Havia um corredor central longo e largo que atravessava a casa de ponta a ponta, da porta da sala de estar até uma porta nos fundos que dava para um quintal com árvores frutíferas. De cada lado desse corredor havia portas que levavam aos cômodos. 4 quartos, um banheiro, uma sala de jantar e uma cozinha bem grande, com um fogão a lenha de tijolos em um canto. O piso era todo de assoalho de madeira escura, largo e maciço. Em alguns pontos, as tábuas rangiam quando pisávamos. As paredes eram grossas
e as janelas eram altas, com vidraças quadriculadas e trincos de ferro. O cheiro era de madeira velha, poeira e um leve odor de mofo, mas nada que uma boa limpeza não resolvesse. O lugar tinha uma atmosfera parada, como se o tempo ali dentro corresse mais devagar. Fechamos negócio. Para nós, era apenas uma casa grande e antiga que precisava de cuidados. A mudança foi cansativa. Levamos uma semana para deixar tudo minimamente em ordem. A primeira coisa que notamos foi a acústica da casa. Qualquer som ecoava pelo corredor. O rangido do assoalho, uma porta batendo com o vento, nossas próprias vozes. Durante o dia, com as janelas abertas e a luz do sol entrando, era um lugar agradável. À noite, o silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som dos grilos e, ocasionalmente, pelo barulho distante de um caminhão na rodovia. As primeiras semanas foram normais. Nos adaptamos à rotina. Eu saía cedo para a usina e voltava no fim da tarde. Minha companheira, a Cássia, trabalhava de casa como tradutora. Ela gostava do silêncio para se concentrar. O primeiro evento que não soubemos explicar aconteceu cerca de um mês depois da mudança. Foi em uma terça-feira. Eu estava na sala, assistindo a um programa na TV. Cássia estava no escritório, que montamos em um dos quartos da frente. Eram umas 10 da noite. Eu ouvi um som vindo do corredor. Parecia o som de alguém arrastando os pés no assoalho de madeira. Um ruído lento, contínuo. Shhh, shhh, shhh. Pensei que fosse a Cássia. Chamei por ela. Ela respondeu do escritório. Oi? A voz dela veio da direção oposta ao som. Eu perguntei. Você andou aqui no corredor agora? Ela disse que não, que estava sentada trabalhando há mais de 1 hora. O som parou no momento em que eu chamei por ela. Levantei e fui até o corredor. Estava vazio. As luzes estavam apagadas, exceto pela que vinha da sala e a do escritório. Fui até o fim do corredor, acendi a luz, olhei o quintal dos fundos pela porta de vidro. Nada. Voltamos a pensar que poderia ser algum animal, talvez um gambá que tivesse entrado por baixo da casa, e o som do assoalho estalando por causa da mudança de temperatura. Deixamos para lá. Alguns dias depois, Cássia estava na cozinha preparando o jantar e eu estava no banheiro, que ficava mais para o fundo da casa. Ouvi 3 batidas na porta do banheiro. Batidas secas, firmes. Toc, toc, toc. Perguntei, o que foi? Ninguém respondeu. Terminei o que estava fazendo, abri a porta e o corredor estava vazio. Fui até a cozinha. Cássia estava de costas para o fogão. Perguntei se ela tinha me chamado ou batido na porta. Ela se virou com uma expressão confusa e disse que não tinha saído da cozinha. Ela nem sequer tinha ouvido as batidas. Argumentei que o som foi claro, mas ela insistiu. Não havia mais ninguém na casa. Verifiquei a porta da frente e a dos fundos. Ambas estavam trancadas. Os ruídos se tornaram mais frequentes, mais esporádicos. Eram sempre discretos. O som de uma cadeira se arrastando no andar de cima. Mas a casa não tinha andar de cima. Apenas um forro de madeira e o telhado. Ouvíamos o que parecia ser uma conversa abafada. Como se viesse de um rádio mal sintonizado, sempre de um cômodo onde não havia ninguém. O som durava poucos segundos e sumia quando tentávamos identificar a origem. Começamos a nos acostumar com a ideia de que a casa era barulhenta. Casas velhas fazem barulhos. E madeira trabalha. O vento entra por frestas, os canos estalam. Era a explicação mais lógica. O que começou a nos incomodar de verdade foram as coisas que mudavam de lugar. Eram pequenas coisas. Um dia deixei minhas chaves na mesinha de centro da sala. Tinha certeza disso. Quando fui sair de manhã, elas não estavam lá. Procurei por toda parte. Acabei encontrando-as em cima da bancada da cozinha, ao lado do filtro de barro. Eu não me lembrava de tê-las colocado ali e Cássia também não.
Em outra ocasião, Cássia deixou um livro que estava lendo na mesa de cabeceira, aberto na página que ela havia parado. No dia seguinte, o livro estava fechado sobre a poltrona do outro lado do quarto. Questionamos um ao outro. Você mexeu no meu livro? Você pegou minhas chaves? As respostas eram sempre negativas. Não havia motivo para um mentir para o outro sobre coisas tão triviais. Isso gerou um pequeno atrito entre nós, uma desconfiança sutil. Cada um pensava que o outro estava sendo distraído ou esquecido. O corredor central se tornou o foco dos eventos. Era um espaço longo e mesmo durante o dia, a parte central dele era mais escura. Tínhamos um cachorro, um vira-lata de porte médio chamado Fumaça. Ele começou a se comportar de maneira estranha. Às vezes, ele parava no meio do corredor e ficava latindo para o nada. Latia de forma agressiva, com o pelo da nuca eriçado, para um ponto vazio no final do corredor, perto da porta dos fundos. Outras vezes, ele se recusava a passar por ali. Dava a volta por fora da casa, pela varanda, para ir da sala para a cozinha. Tentamos forçá-lo a passar, mas ele gania e se encolhia. Uma noite, estávamos deitados na cama, já quase dormindo. Eram por volta de 11h30. A porta do nosso quarto estava entreaberta, como sempre deixávamos. A única luz na casa era a do abajur de Cássia, que ela tinha acabado de apagar. O quarto ficou em completa escuridão, exceto pela luz da lua que entrava fracamente pela janela. De repente, ouvimos passos no corredor. Não era o som de arrastar como da primeira vez. Eram passos claros de alguém calçando sapatos pesados. Um passo de cada vez, lento e ritmado. Toc, toc, toc. O som vinha da direção da sala e se movia lentamente pelo corredor em direção ao nosso quarto. Eu e Cássia ficamos imóveis na cama, prendendo a respiração. O som era nítido. O assoalho rangia a cada passo. O cachorro, que dormia no pé da nossa cama, levantou a cabeça e começou a rosnar baixo. Os passos continuaram se aproximando. Quando o som pareceu estar exatamente em frente à porta do nosso quarto, ele parou. Um silêncio total se instalou. Esperamos, segundos que pareceram minutos. O cachorro continuava a rosnar, olhando fixamente para a porta entreaberta. Nada aconteceu. Depois de uns 5 minutos de silêncio absoluto, criei coragem. Levantei e acendi a luz do quarto. Fui até o corredor, vazio. As portas da frente e dos fundos continuavam trancadas. Nada fora do lugar. Depois dessa noite, a sensação de que não estávamos sozinhos se tornou constante. Era uma sensação física, como quando você está em uma sala e sente que alguém entrou, mesmo sem ouvir ou ver. Era comum estarmos na cozinha e termos a nítida impressão de que alguém estava parado na porta, nos observando do corredor. Quando nos virávamos, não havia ninguém. Cássia começou a relatar que via vultos. Ela descrevia como uma sombra escura, alta e magra, que passava rapidamente pelas portas, sempre com o canto do olho. Quando ela olhava diretamente, não havia nada. Eu, por outro lado, nunca cheguei a ver um vulto definido. O que eu via era diferente. Às vezes, olhando para o fim do corredor, me parecia que o ar tremia, como o calor que sobe do asfalto quente. Uma distorção no espaço que durava 1 ou 2 segundos e depois sumia. Decidi conversar com o Sr. Nivaldo. Fui até a casa dele em um domingo à tarde, com a desculpa de perguntar sobre um vazamento na pia da cozinha. Ele me convidou para entrar. A casa dele era pequena, simples e moderna. Sentamos na cozinha e ele me serviu um café. Depois de conversarmos sobre o encanamento, toquei no assunto da casa principal. Perguntei se a casa era muito antiga, quem a construiu. Ele me contou que foi o avô dele, por volta de 1910. A família toda viveu ali por décadas. Ele mesmo nasceu e cresceu naquele casarão.
Então, com cuidado para não parecer que eu estava acusando a casa de algo, perguntei: a casa faz muito barulho, não é? Coisa de madeira velha, imagino. Ele me olhou por um instante, sem expressão. Deu um gole no café. Faz, ele disse. Sempre fez. Eu insisti um pouco mais. Barulhos estranhos, às vezes. Passos, coisas assim. Ele suspirou. Pousou a xícara no pires com um leve estalo. Meu filho, ele começou com a voz calma. Eu morei naquela casa por mais de 60 anos. Minha mulher faleceu naquele quarto dos fundos. Meu pai morreu na sala de estar, sentado na poltrona dele. Meus avós morreram lá também. Uma casa com mais de 100 anos guarda muita coisa. Ela tem suas manias. Ele não usou a palavra assombrada ou espírito. Usou manias. Ele então me contou algumas coisas. Disse que desde criança ouvia os passos no corredor. O pai dele dizia que era o velho, se referindo ao avô dele, que tinha o costume de andar pela casa à noite para verificar as portas e janelas. Contou que a mãe dele, às vezes, conversava sozinha na cozinha. E quando ele perguntava com quem ela estava falando, ela dizia que era com a mãe dela, que a ensinava uma receita. Ele falava sobre isso com uma naturalidade desconcertante, como se estivesse falando do clima. Ele disse que os vultos que se viam no corredor eram comuns, que eles nunca fizeram mal a ninguém. Eram apenas ecos, segundo ele. Por fim, ele me disse por que se mudou para a casa menor. Disse que depois que a esposa dele morreu, a sensação de presença ficou mais forte e ele começou a se sentir cansado. A casa suga a gente, ele disse. É melhor ter mais gente, encher ela de vida. Quando fica vazia ou com pouca gente, ela fica barulhenta. Ele me disse que vários inquilinos tentaram morar ali antes de nós, mas ninguém ficava mais de 6 meses. Ele achou que, por sermos um casal jovem e sem filhos, talvez nos adaptássemos. Antes de eu ir embora, ele me disse uma última coisa. Não tente entender, apenas respeite o espaço. É a casa deles também. Voltei para casa com a cabeça cheia. Contei tudo para a Cássia. A confirmação de que não estávamos imaginando coisas foi paradoxalmente um alívio e uma fonte de medo. Se o próprio dono, que viveu ali a vida toda, confirmava os eventos, então eles eram reais. Decidimos tentar seguir o conselho dele. Ignorar, respeitar o espaço. Mas ficou mais difícil. A sugestão de que havia outros ali tornou cada ruído, cada sombra mais significativo. Começamos a notar um cheiro específico que aparecia de vez em quando. Era um cheiro fraco de tabaco de rolo, como se alguém tivesse fumado um cachimbo em um dos cômodos horas antes. O cheiro surgia do nada e desaparecia da mesma forma. Em outras ocasiões, um perfume floral, adocicado e antigo, como o de avó, pairava no corredor por alguns minutos. O evento mais claro para mim aconteceu em uma noite de inverno. Eu acordei de madrugada com sede. A casa estava fria. Levantei em silêncio para não acordar a Cássia e saí do quarto. O corredor estava na penumbra, iluminado apenas por uma pequena lâmpada de tomada que deixávamos perto do banheiro. Caminhei em direção à cozinha. Quando eu estava passando em frente à porta da sala de jantar, que ficava sempre fechada, ouvi um som de choro. Era o choro baixo e contido de uma mulher. Parei. O som vinha claramente de dentro da sala de jantar. Fiquei paralisado, apenas escutando. Era um som melancólico de soluços abafados. Não era um som eletrônico, não era o vento. Era inconfundivelmente humano. Fiquei ali por talvez 1 minuto, até que o som foi diminuindo e parou. Eu não tive coragem de abrir a porta. Dei meia volta, voltei para o quarto, deitei na cama e fiquei de olhos abertos até o amanhecer. Não contei para a Cássia na hora, para não assustá-la. As coisas começaram a afetar nosso dia a dia.
Cássia passou a trabalhar com fones de ouvido o tempo todo para não escutar os ruídos da casa. Eu chegava do trabalho e evitava ficar sozinho nos cômodos mais distantes. O corredor se tornou um território que atravessávamos rapidamente, sem olhar para os lados. A sensação de ser observado era constante e desgastante. Não era um medo agudo de pânico. Era uma tensão contínua, um estado de alerta permanente que nos esgotava física e mentalmente. Dormíamos mal. Qualquer estalo da casa nos fazia despertar. O ponto final para nós foi um conjunto de acontecimentos em uma única semana. Na segunda-feira, Cássia estava tomando banho. O banheiro tinha um espelho antigo, grande, com a moldura de madeira. Ela me contou que, enquanto se ensaboava, olhou para o espelho embaçado pelo vapor e viu, por uma fração de segundo, o reflexo de um rosto de uma mulher idosa atrás dela. O rosto era enrugado, com os cabelos brancos presos em um coque. Ela se virou rápido, gritando. Não havia ninguém. O banheiro era pequeno, não havia onde se esconder. Ela saiu do box correndo, enrolada na toalha, e me chamou. Estava pálida e tremendo. Na quarta-feira da mesma semana, eu estava na varanda no fim da tarde, limpando umas ferramentas. A porta da sala de estar estava aberta. Olhei para dentro da casa e vi uma figura parada no meio do corredor. Foi a primeira e única vez que vi algo com clareza. Não era uma sombra, não era um vulto, era a figura de um homem. Ele era alto, usava calças escuras e uma camisa branca de mangas compridas. Não consegui ver seu rosto, pois a luz que vinha das janelas dos fundos o deixava em silhueta. Ele estava simplesmente parado ali, olhando na minha direção. Fiquei olhando para ele sem reação. Ele não se moveu. Pisquei e ele não estava mais lá. Foi como se nunca tivesse estado. Durou no máximo 3 segundos, mas a imagem ficou gravada na minha mente. A camisa branca, a postura ereta, a forma como ele ocupava o espaço. No sábado seguinte, decidimos que não dava mais. Não houve uma grande discussão. Apenas nos olhamos e a decisão foi mútua. Estávamos exaustos. A casa estava nos vencendo. Liguei para o Sr. Nivaldo e disse que precisaríamos entregar a casa. Ele não pareceu surpreso. Apenas disse, eu entendo. Quando vocês pretendem sair? Organizamos a mudança em uma semana. Empacotamos nossas coisas em silêncio, quase mecanicamente. Durante essa última semana, a casa pareceu mais quieta do que nunca. Não houve ruídos, nem vultos, nem cheiros. Apenas o silêncio pesado de sempre. No dia de entregar as chaves, o Sr. Nivaldo foi até o casarão. Nós já tínhamos colocado tudo no caminhão. A casa estava vazia, cheia de ecos. Ele entrou, caminhou pelo corredor, olhou para os cômodos vazios. Havia uma expressão de tristeza em seu rosto. Quando ele chegou na porta dos fundos, ele parou e ficou olhando para o quintal por um tempo. Então se virou para mim e disse, eles só não gostam de ficar sozinhos. Entreguei as chaves a ele. Ele as pegou, agradeceu por termos cuidado do lugar e nos desejou sorte. Quando estávamos saindo com o carro, olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava parado na varanda, olhando para a casa vazia. Alugamos um apartamento pequeno em Laranjal Paulista, pagando mais caro. Mas o silêncio do apartamento era diferente. Era um silêncio vazio, não um silêncio cheio de presenças. Nunca mais tivemos nenhuma experiência do tipo. Em 2018, eu trabalhava para uma empresa de consultoria agrícola e um dos meus serviços era fazer o mapeamento topográfico e análise de solo de propriedades rurais. Basicamente, eu passava dias, às vezes semanas, andando por fazendas com um GPS de precisão e outros equipamentos, coletando dados. Era um trabalho solitário na maior parte do tempo, mas eu gostava. Gostava do silêncio, do espaço aberto.
Em setembro daquele ano, fui designado para um serviço na fazenda Capão Bonito, um lugar de porte médio, a uns 50 quilômetros do perímetro urbano de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. O dono morava em Campo Grande e estava planejando expandir a área de plantio. Por isso precisava de um levantamento detalhado do terreno. A viagem de carro até lá foi tranquila. Peguei a estrada principal, depois entrei numa vicinal de terra vermelha bem compactada. A poeira subia densa atrás da caminhonete. A porteira da fazenda era simples, de madeira, com o nome pintado em letras brancas, já um pouco gastas. Quem me recebeu foi o capataz, um senhor chamado Osmar. Ele devia ter uns 60 anos, era magro, de pele curtida pelo sol, poucas palavras. Me mostrou onde eu ficaria, um pequeno quarto anexo à casa principal, com entrada independente. Tinha uma cama de solteiro, um armário de madeira, um banheiro simples, tudo muito limpo, com cheiro de produto de limpeza e de guardado. A casa principal estava fechada. O proprietário raramente aparecia por lá. A estrutura da fazenda era funcional. A casa, o quarto de hóspedes, um galpão grande para o maquinário, um curral e a casa do Osmar, um pouco mais afastada. O resto era campo. Pasto, algumas áreas de soja já colhida. E ao fundo, delimitando a propriedade, uma faixa de mata mais densa, o tal capão que dava nome ao lugar. Nos primeiros 2 dias, meu trabalho foi rotineiro. Acordava cedo, por volta das 5 da manhã, com o céu ainda escuro. Preparava um café na pequena cozinha que havia no galpão, comia alguma coisa e saía com o equipamento. Osmar me deu um mapa antigo da fazenda, desenhado à mão, para eu ter uma base. Meu trabalho era digitalizar e corrigir aquilo tudo com precisão. O sol subia forte e o calor ficava intenso por volta das 10 da manhã. Eu caminhava em linhas retas, parando a cada 50 metros para marcar um ponto no GPS. O único som era o do vento constante no capim seco e o zumbido dos insetos. Era um silêncio que pesava. Às vezes, ouvia o mugido do gado distante. O Osmar passava de trator em algum ponto da propriedade, mas na maior parte do tempo eu não via ninguém. Almoçava no campo mesmo, um sanduíche e água, e continuava até o sol começar a baixar, lá pelas 4:30, 5 da tarde. Voltava para o meu quarto, tomava um banho, processava os dados do dia no notebook e depois ia para a casa do Osmar, onde a esposa dele preparava o jantar. A comida era simples e boa. A gente conversava pouco. Osmar falava sobre o gado, sobre a seca, sobre o preço dos insumos. Eu falava sobre o andamento do meu trabalho. Eram conversas práticas, objetivas. Depois do jantar, eu voltava para o meu quarto, lia um pouco e dormia cedo, cansado da caminhada do dia. Foi no 3º dia que ouvi pela primeira vez. Eu estava trabalhando na divisa oeste da propriedade, perto de uma cerca de arame farpado que separava a fazenda de uma área de reserva. O lugar era mais isolado, com um terreno irregular e algumas árvores retorcidas, típicas do cerrado. O vento estava mais forte naquele dia, assobiando ao passar pelo arame da cerca. Eram umas 3 da tarde. Eu estava concentrado, olhando para a tela do aparelho, quando percebi um som diferente, misturado ao vento. Era agudo e longo, quase como um lamento, mas muito, muito baixo. Parei o que estava fazendo e tirei o chapéu para ouvir melhor. O som continuou por uns 10 segundos e depois sumiu, abafado por uma rajada de vento mais forte. Achei estranho. Olhei em volta. Não havia nada. Só o campo, o capim balançando e o céu azul sem uma nuvem. Pensei que pudesse ser o atrito do vento em alguma folha de zinco solta em algum lugar, ou talvez o próprio arame da cerca produzindo aquele ruído específico.
Não dei muita importância. Voltei ao trabalho, mas uns 20 minutos depois ouvi de novo. Dessa vez um pouco mais nítido. Não era um assobio, não era um ruído mecânico. Tinha uma modulação que lembrava uma voz humana, um queixume distante. Durou pouco, talvez 5 segundos. Fiquei parado, tentando localizar a origem do som. Parecia vir da direção da mata, mas era impossível ter certeza. O som parecia se espalhar com o vento. Senti um leve desconforto, mas o sol forte e a lógica do trabalho me mantiveram no lugar. Deve ser um animal, pensei, ou o eco de algum som vindo de muito longe. Continuei o mapeamento daquela área e não ouvi mais nada pelo resto da tarde. Naquela noite, durante o jantar, mencionei o fato ao Osmar de forma casual. Hoje ouvi um barulho estranho lá perto da divisa oeste. Parecia um assobio, um lamento, sei lá. O vento no arame da cerca pode fazer um som assim? Ele me olhou por um instante, mastigando devagar. A esposa dele, que estava na cozinha, parou o que fazia para ouvir. Osmar deu de ombros. O vento prega peças. Faz todo tipo de barulho por aqui. Ainda mais na cerca velha. Ele respondeu de um jeito seco, que não convidava a continuar o assunto. Notei que a esposa dele fez o sinal da cruz discretamente, quando achou que eu não estava olhando. A conversa mudou para a previsão do tempo e o assunto morreu ali. Mas a resposta dele e a reação da esposa me deixaram com uma impressão esquisita. Não parecia ser só o vento. No quarto dia, decidi trabalhar em outra área, no lado leste, onde ficavam os pastos principais. O terreno era mais aberto e plano. O dia passou sem nenhuma novidade. Apenas a rotina de sempre. O sol, o suor, o silêncio. Fiquei aliviado. Comecei a pensar que o som do dia anterior tinha sido mesmo só uma impressão. Uma peça que o cansaço e a solidão me pregaram. No quinto dia, eu precisava voltar para a divisa oeste para finalizar o levantamento daquela seção. Hesitei por um momento de manhã, mas o trabalho precisava ser feito. Cheguei ao local por volta das 9 da manhã. O dia estava mais nublado, com um vento frio soprando do sul. A atmosfera do lugar parecia diferente, mais sombria. Comecei a trabalhar, tentando me concentrar nos pontos do GPS. Por horas, tudo ficou em silêncio, exceto pelo vento constante. Já passava do meio-dia quando ouvi de novo. Desta vez, foi mais claro e mais próximo. Não era mais um lamento indistinto. Parecia o som de um choro baixo, contido. Um soluço. Vinha da mesma direção de antes, da mata. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Fiquei completamente imóvel, com o coração batendo um pouco mais rápido. O som durou quase 1 minuto, com pausas, como se a pessoa estivesse tentando recuperar o fôlego. Era inconfundivelmente o som de uma mulher chorando. Olhei fixamente para a borda da mata, a uns 200 metros de onde eu estava. Não vi nenhum movimento, nenhum sinal de gente. Peguei o binóculo que sempre carregava na mochila e examinei a área. As árvores, os arbustos, a cerca, nada, absolutamente nada. Gritei, tem alguém aí? Minha voz soou estranha, abafada pelo espaço aberto. Não houve resposta. O som do choro também parou no momento em que gritei. Esperei por uns 10 minutos, em silêncio total. Apenas o vento. A sensação de desconforto se transformou em algo mais palpável. Era uma sensação de estar sendo observado. Guardei o equipamento na mochila mais rápido do que o normal. Decidi que aquela área podia esperar. Voltei para a sede da fazenda. Não falei nada com Osmar quando cheguei. Fui direto para o meu quarto. Precisava pensar. O que eu tinha ouvido não podia ser o vento? O som era muito específico. Poderia ser alguém escondido na mata? Uma mulher? O que ela estaria fazendo ali, chorando sozinha no meio do nada? A fazenda mais próxima ficava a quilômetros de distância. Não fazia sentido. Tentei racionalizar. Poderia ser um rádio?
Alguém ouvindo uma novela, um programa? Improvável. O som era limpo, sem acompanhamento, sem a estática de um rádio. E parecia vir do ambiente, não de um aparelho. Passei o resto da tarde no quarto, fingindo processar dados. A verdade é que eu não conseguia me concentrar. Aquele som de choro não saía da minha cabeça. No jantar eu estava quieto. Osmar percebeu. Aconteceu alguma coisa? Voltou mais cedo. Eu não queria parecer assustado ou supersticioso. Respondi que estava com dor de cabeça por causa do tempo que estava virando. Ele assentiu e não perguntou mais nada. Mas depois de um longo silêncio, enquanto tomava o café, ele falou olhando para a xícara. Antigamente o pessoal contava uma história sobre aquela área lá do Capão. Ele fez uma pausa. Eu esperei, sem dizer nada. Diziam que a esposa de um peão que trabalhava aqui muitos anos atrás se enforcou numa figueira que tem lá para dentro do mato. Ninguém sabe o porquê. Era uma moça nova. Dizem que em dia de vento sul dá para ouvir ela chorando por lá. Ele disse isso do mesmo jeito que falava sobre o preço do gado. Um fato, uma informação, sem nenhum tom de mistério ou medo. A esposa dele da cozinha falou baixo. Deus que a tenha em bom lugar. E o assunto foi encerrado de novo. Eu terminei meu café, agradeci a comida e fui para o meu quarto. A história dele não me tranquilizou. Pelo contrário, ela deu um contorno, uma forma para o que eu estava vivenciando. Passei a noite mal. O vento batia na janela do quarto e a cada rajada eu pensava que estava ouvindo o choro de novo. O som não veio, mas a expectativa era suficiente para me manter tenso. No dia seguinte, o sexto dia, eu precisava terminar o trabalho. Faltava apenas uma pequena parte do terreno, justamente na divisa oeste. Eu não queria ir. Pensei em inventar uma desculpa, dizer que o equipamento estava com problema e ir embora. Mas o profissionalismo falou mais alto. Eu tinha um prazo a cumprir. Decidi que iria rápido, faria apenas o essencial e sairia de lá o mais depressa possível. Saí mais tarde que o usual, esperando o sol ficar mais forte, como se a luz pudesse me dar alguma segurança. Cheguei ao local por volta das 10 da manhã. O tempo estava aberto de novo, o céu limpo. O vento era suave. Comecei a trabalhar de forma mecânica, com os sentidos em alerta máximo. Cada estalo de galho, cada movimento de um pássaro me fazia parar e olhar em volta. Eu estava a uns 300 metros da mata. Consegui trabalhar por quase 1 hora sem ouvir nada. Estava quase terminando, marcando os últimos pontos, quando o vento mudou de direção e aumentou de intensidade. E o som voltou. Dessa vez foi diferente. Não era um lamento, não era um choro. Era uma voz, um murmúrio baixo e claro. Não vinha de longe, parecia estar a poucos metros de mim. Soava como uma mulher falando consigo mesma, ou rezando. As palavras eram ininteligíveis, fragmentadas, mas a cadência era de uma fala. Eu gelei, olhei para todos os lados. Não havia ninguém. Eu estava no meio de um campo aberto. A pessoa mais próxima, Osmar, estava a quilômetros de distância, do outro lado da fazenda. O murmúrio continuou, subindo e descendo de tom, sempre baixo, quase um segredo contado ao vento. Parecia vir ora da minha direita, ora da minha esquerda. Era impossível localizar a fonte. O som não era assustador em si, mas a sua presença ali, naquele lugar vazio, era profundamente perturbadora. Minha respiração ficou curta. Peguei o GPS e marquei o último ponto sem nem olhar direito para a tela. Guardei tudo na mochila de qualquer jeito. O som continuava, indiferente à minha presença ou ao meu pânico. Não parecia ser para mim. Era apenas um som que estava ali. Comecei a andar rápido na direção da sede, sem olhar para trás. O murmúrio foi ficando mais fraco à medida que eu me afastava.
até ser engolido pelo som normal do vento no capim. Eu não corri, mas andei no passo mais rápido que consegui, por quase 1 hora, até avistar o galpão da fazenda. Só então meu coração começou a desacelerar. Cheguei na sede, joguei a mochila no quarto e disse ao Osmar que tinha terminado o levantamento. Ele pareceu surpreso por eu ter sido tão rápido. Falei que tinha me adiantado no dia anterior. Eu só queria ir embora. Arrumei minhas coisas, carreguei a caminhonete, fiz um breve relatório para ele assinar. Ele perguntou se eu não queria ficar para almoçar. Eu recusei, disse que precisava pegar a estrada. Ele não insistiu. Quando eu estava entrando no carro, ele se aproximou da janela. "O senhor ouviu alguma coisa lá de novo, não foi?" A pergunta foi direta. Eu apenas olhei para ele. Não confirmei, nem neguei. Ele suspirou, um suspiro cansado. "É só o vento, moço." A gente se acostuma. Mas o jeito que ele falou, sem convicção, me disse que ele não acreditava naquilo mais do que eu. Entrei na caminhonete e saí. Enquanto dirigia pela estrada de terra, olhei pelo retrovisor e vi a poeira vermelha subindo, cobrindo a imagem da fazenda Capão Bonito. Não senti alívio, apenas um vazio estranho. Entreguei o relatório na empresa alguns dias depois. Meu chefe elogiou o trabalho. Disse que os dados estavam perfeitos. Nunca contei a ninguém na empresa o que aconteceu. Não era algo que se colocasse num relatório técnico. Às vezes, quando o tempo está ventando muito, eu me lembro daquele som. Não era um som agressivo nem ameaçador. Era apenas triste. Um som que não deveria estar ali. Um choro, um lamento, um murmúrio carregado pelo vento num campo vazio. Eu não tenho explicação para o que ouvi. Não sei se foi algo sobrenatural, se foi um fenômeno acústico raro, ou se minha mente me pregou uma peça. Só sei o que eu ouvi. E sei que nunca mais voltei àquela região. Tudo começou por causa de um interesse antigo que eu e mais 2 conhecidos, o Ciro e o Elian, tínhamos por construções abandonadas, principalmente as mais antigas. A gente gostava da arquitetura, da história que aqueles lugares contavam pelas paredes descascadas e pelos objetos deixados para trás. O nosso foco sempre foi o Vale do Paraíba, uma região que a gente conhecia bem por causa de viagens em família e passeios. Sabíamos da existência de muitas fazendas antigas da época do café, algumas preservadas, outras em ruínas. Com o tempo, esse interesse puramente histórico começou a se misturar com outra coisa. Líamos em blogs, fóruns e até em algumas matérias de jornais locais sobre os relatos de assombração nessas propriedades. As histórias eram quase sempre as mesmas. Vultos nas janelas, barulhos de correntes, portas batendo e, em alguns casos mais específicos, o som de sinos tocando em capelas, onde não havia sino algum há décadas. No começo, a gente tratava isso como folclore, parte da mística dos lugares. Mas a insistência e a semelhança entre os relatos de diferentes fontes começaram a nos intrigar. O Ciro foi quem sugeriu que a gente tentasse fazer uma investigação própria. Ele usou esse termo, investigação, mas a ideia era mais simples, passar uma noite em um desses lugares e ver se a gente presenciava alguma coisa fora do comum. O Elian, que era o mais cético do grupo, mas também o mais aventureiro, topou na hora. Eu fiquei um pouco hesitante, não por medo, mas porque não queria transformar um passatempo que eu gostava em uma espécie de caça-fantasmas amadora. Mas acabei concordando. Passamos algumas semanas pesquisando. O Ciro era metódico. Comprou alguns equipamentos que ele viu em canais de investigadores paranormais na internet. Um medidor de campo eletromagnético,
que chamava de EMF, um gravador de áudio digital sensível e uma câmera pequena com capacidade de visão noturna. O Elian providenciou lanternas potentes, baterias extras, um kit de primeiros socorros e cordas, pensando mais nos riscos físicos de explorar uma ruína do que em qualquer outra coisa. Minha contribuição foi a pesquisa do local. Foquei em propriedades entre a região de Taubaté e o circuito das cidades históricas mais para o lado do Rio de Janeiro. Encontrei menções a uma fazenda em particular, cujo nome não vou citar para não criar problemas, que estava completamente abandonada há pelo menos 50 anos. As terras ao redor tinham sido vendidas e transformadas em pasto, mas o conjunto principal, a casa grande, uma capela e o que parecia ser uma antiga senzala, continuava de pé, embora em péssimo estado. O acesso era difícil, por uma estrada de terra batida que não recebia manutenção. O que me chamou a atenção nessa fazenda foram 2 relatos independentes que encontrei. Um, em um blog de turismo rural, mencionava que os poucos moradores da região evitavam passar pela estrada perto da propriedade à noite, por causa de luzes estranhas e barulho de gente trabalhando. O outro, em um fórum sobre genealogia da região, era de um suposto descendente dos últimos proprietários que contava uma história de família sobre um sino da capela que tocava sozinho em noites de lua cheia. A capela, segundo fotos de satélite e relatos de exploradores urbanos, não tinha mais telhado, muito menos um sino. Foi essa a história que apresentei para os outros 2, e eles concordaram que seria o nosso destino. Partimos em um sábado de junho, um dia frio e com céu limpo. Chegamos à cidade mais próxima no meio da tarde e pegamos a tal estrada de terra. O carro, um modelo antigo e robusto do Elian, sofreu um pouco com os buracos e o cascalho solto. Foram quase 40 minutos em um trajeto que não devia ter mais de 10 quilômetros. Deixamos o carro escondido em uma pequena clareira, perto de uma porteira caída, e seguimos a pé pelo último quilômetro. O sol já estava baixo, criando sombras compridas das poucas árvores que restavam. A primeira visão que tivemos da fazenda foi impactante. A casa grande era enorme, de 2 andares, com a pintura branca toda manchada de umidade e sujeira. A maioria das janelas estava sem vidro, parecendo olhos vazios. As paredes, feitas de taipa de pilão e tijolos maciços, tinham rachaduras em vários pontos. À direita da casa, um pouco mais afastada, estava a capela. Era pequena, mas a estrutura era imponente. Faltava todo o telhado e parte da parede dos fundos tinha desabado, permitindo ver o céu através dela. Mais para trás, em um nível um pouco mais baixo do terreno, ficava a construção que identificamos como a senzala, um comprido galpão de pedra com pequenas aberturas no lugar de janelas. O silêncio era profundo. Não se ouvia o barulho de carros, de pessoas, nem mesmo de muitos pássaros. Apenas o vento soprando fraco pela vegetação rasteira que tomava conta de tudo. O cheiro era de mato úmido e terra molhada, com um fundo de mofo que vinha das construções. Decidimos montar nossa base na casa grande, no que um dia deve ter sido o salão principal. O chão de madeira estava empenado e coberto por uma camada grossa de poeira e detritos caídos do teto. Em alguns pontos, o assoalho tinha cedido, revelando o porão escuro abaixo. Escolhemos um canto onde o piso parecia mais firme. Enquanto o sol terminava de se pôr, fizemos uma primeira vistoria. Ciro ligou o medidor de EMF e andava pelos cômodos lentamente, observando o aparelho. O medidor apitava de vez em quando, com as luzes piscando, mas ele mesmo disse que poderia ser por causa da fiação elétrica antiga e exposta nas paredes.
Elian testava a segurança das escadas e dos pisos, marcando com um giz branco as áreas que deveríamos evitar. Eu me concentrei em observar os detalhes da construção. As portas de madeira maciça, a maioria fora dos batentes, os azulejos portugueses quebrados na varanda, a estrutura do que parecia ser um fogão a lenha enorme na cozinha. A noite caiu rápido, como costuma acontecer no campo. A escuridão era total, sem a poluição luminosa da cidade. As únicas luzes eram as nossas lanternas e a da lua, que começava a aparecer quase cheia. A temperatura também caiu bastante. Nós nos sentamos no chão do salão, comemos alguns sanduíches que trouxemos e ficamos em silêncio, apenas ouvindo. Os sons da noite eram diferentes dos da cidade. O vento assobiava pelas janelas vazias, criando ruídos que às vezes pareciam sussurros. De vez em quando, ouvíamos o estalo da madeira velha da casa se contraindo com o frio. Um morcego passou voando rápido por uma das portas. Ciro colocou o gravador de áudio no centro do salão, ligado. A câmera com visão noturna foi posicionada em um tripé, apontada para o longo corredor que levava aos quartos do segundo andar, acessível por uma escada que Elian tinha considerado minimamente segura. Combinamos de fazer vigílias em turnos de 2 horas. Elian pegou o primeiro turno, eu o segundo e Ciro o terceiro. Enquanto Elian ficou no salão, eu e Ciro fomos explorar a capela. A caminhada até lá foi tensa. A luz das lanternas criava sombras dançantes nas paredes em ruínas. Dentro da capela, o chão era de terra batida e mato. O altar ainda estava lá, uma peça única de pedra, mas estava coberto de limo. Olhando para cima, víamos as estrelas perfeitamente. No local onde deveria ficar o sino, na pequena torre sobre a entrada, havia apenas um buraco quadrado. Ficamos ali por uns 20 minutos. Ciro passou o medidor de EMF por todo o local, mas o aparelho permaneceu quieto. Não ouvimos nada além do vento. Voltamos para a casa grande. Ciro decidiu subir para o segundo andar, para deixar um segundo gravador de áudio em um dos quartos. Eu fiquei na entrada do salão, observando a escuridão lá fora. Foi quando ouvi o primeiro som diferente. Veio da direção da senzala. Parecia o som de metal sendo arrastado no chão de pedra. Um som seco, rítmico. Fiz um sinal para o Elian, que estava no outro canto do salão. Ele também ouviu. Apagamos as lanternas e ficamos imóveis, tentando identificar a origem do som. Durou talvez uns 30 segundos e depois parou. O silêncio que se seguiu pareceu ainda mais pesado. Ciro desceu as escadas alguns minutos depois, sem ter ouvido nada. Contamos a ele. Ele ficou animado, dizendo que era por isso que estávamos ali. Elian, por outro lado, sugeriu que poderia ser algum animal, como um tatu ou um gambá, mexendo em algum pedaço de metal solto. A explicação era plausível, mas o som parecia pesado demais para um animal daquele tamanho. Quando chegou a minha vez de vigiar, os dois foram dormir, enrolados em sacos de dormir. Fiquei sentado em uma cadeira de madeira quebrada que encontramos, com a lanterna desligada, deixando meus olhos se acostumarem com a penumbra. A luz da lua entrava pelas janelas e criava formas estranhas no chão coberto de poeira. O tempo passava devagar. Eu me concentrava nos sons. O vento, os estalos da casa, o zumbido distante de algum inseto noturno. Foi mais ou menos na metade do meu turno que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Eu estava olhando na direção da cozinha, que ficava no fundo da casa, quando tive a impressão de ver um movimento. Era um vulto, uma sombra mais escura que as outras, que passou rapidamente pela porta que ligava a cozinha à área de serviço. Foi tão rápido que eu não tive certeza se tinha visto mesmo. Fiquei olhando fixamente para aquela porta por vários minutos, mas nada aconteceu.
Atribuí ao cansaço e ao jogo de luz e sombra da lua. Pouco depois ouvi outro som. Desta vez, vinha de dentro da casa, do andar de cima. Era um som baixo, contínuo, como se alguém estivesse arrastando os pés no assoalho de madeira. O som se movia lentamente de um lado para o outro, em um dos quartos logo acima do salão onde estávamos. Levantei e me aproximei da escada tentando ouvir melhor. O som continuou por mais 1 minuto e depois parou de repente. Eu sabia que Ciro e Elian estavam dormindo e que o Ciro tinha deixado o gravador lá em cima. Fiquei em dúvida se deveria acordá-los, mas decidi esperar. O tempo passou e nada mais aconteceu. Quando meu turno estava acabando, me levantei para esticar as pernas e fui até a varanda da frente. A noite estava muito fria. O vale à nossa frente estava mergulhado na escuridão, com a silhueta das montanhas recortada contra o céu estrelado. Foi então que ouvi pela primeira vez o som do sino. Não era um som alto, era distante, abafado, mas inconfundível. Uma única badalada, metálica e ressonante. O som pareceu vir da direção da capela. Fiquei completamente paralisado. Olhei na direção da ruína, esperando ouvir de novo. O silêncio voltou. Eu sabia que não havia sino ali. Nós tínhamos visto com nossos próprios olhos. Minha primeira reação foi procurar uma explicação lógica. Poderia ser o vento batendo em alguma placa de metal? Poderia ser um som vindo de muito longe, de alguma outra propriedade no vale? Mas o som parecia próximo demais. E era muito específico. Eu estava prestes a voltar para dentro para acordar os outros quando ouvi de novo. Desta vez, foram 2 badaladas em um ritmo lento. O som era claro, apesar de parecer vir de longe. Não havia dúvida, era um sino de igreja. E vinha da direção da capela. Nesse momento, Ciro apareceu na porta do salão já acordado. Ele olhou para mim e perguntou em voz baixa: "Você ouviu isso?" Eu apenas assenti com a cabeça. Ele também tinha sido acordado pelo som. Elian continuava dormindo. Decidimos não acordá-lo ainda. Pegamos nossas lanternas e o medidor de IMF do Ciro e fomos em direção à capela. Andamos devagar, em silêncio, tentando fazer o mínimo de barulho. A cada passo, eu esperava ouvir o sino de novo, mas ele não tocou mais. Chegamos à capela e entramos. A luz da lua iluminava o interior em ruínas. Ciro varreu o local com o medidor, que permaneceu silencioso. Subimos em um monte de escombros para olhar dentro da torre do sino. Estava vazia, como já sabíamos. Não havia nada ali que pudesse produzir aquele som. Ficamos ali confusos, tentando entender o que tínhamos ouvido. Foi quando Ciro apontou a lanterna para o chão, perto do altar. Havia algo ali que não tínhamos notado antes. Eram marcas na poeira. Pareciam pegadas, mas eram estranhas, como se a pessoa estivesse descalça e arrastando os pés. As marcas formavam um caminho que ia da entrada da capela até o altar e depois desapareciam. Nós não tínhamos andado por aquela parte. Ficamos olhando para as marcas sem dizer nada. A temperatura pareceu cair ainda mais. Comecei a sentir um frio que não era só da noite. Foi uma sensação física, como se o calor estivesse sendo drenado do meu corpo. Ciro também sentiu. Ele me mostrou o termômetro digital que ele tinha no relógio. A temperatura tinha caído quase 5 graus desde que saímos da casa. Voltamos para a casa grande, em silêncio. Acordamos o Elian e contamos tudo. Ele ouviu com atenção, sem demonstrar surpresa ou descrença. Apenas perguntou os detalhes: a direção do som, o número de badaladas, o tipo de marcas no chão. Ele era, assim, sempre objetivo. Depois de ouvir, ele disse que queria ver as marcas. Nós 3 voltamos à capela. As marcas ainda estavam lá, intocadas. Elian se agachou e as examinou de perto com a lanterna. Ele não encontrou nenhuma explicação.
Enquanto estávamos ali, o medidor de EMF do Ciro, que ele tinha deixado ligado na mão, começou a apitar. As luzes pularam de verde para amarelo, depois para vermelho e ficaram fixas no vermelho. O aparelho emitia um som agudo e contínuo. Ciro olhou para o medidor, depois olhou ao redor, para a escuridão dentro da capela. O aparelho nunca tinha reagido daquela forma. Ele apontou o medidor em várias direções. A leitura só era forte quando apontado para o canto mais escuro da capela, onde a parede tinha desabado. De repente, o aparelho se calou e as luzes se apagaram. Ao mesmo tempo, ouvimos um barulho vindo daquele canto. Foi o som de uma pedra pequena caindo, como se tivesse sido deslocada. Nós três viramos as lanternas para lá. Não vimos nada, apenas a pilha de escombros e o mato crescendo. Decidimos que já era o suficiente por ali. Voltamos para a casa grande. Ninguém mais conseguiu dormir. Ficamos sentados no salão esperando o amanhecer, falando pouco. Eu me sentia estranhamente calmo, como se meu cérebro tivesse entrado em um modo de pura observação, registrando os fatos sem processar as emoções. Quando os primeiros raios de sol começaram a aparecer no horizonte, a atmosfera do lugar mudou completamente. Os sons da noite deram lugar aos cantos dos pássaros. A luz dourada entrava pelas janelas e revelava a beleza decadente da casa. O ar de ameaça tinha se dissipado. Começamos a arrumar nossas coisas. Ciro foi buscar os gravadores de áudio. O que estava no salão não tinha captado nada de anormal, além das nossas conversas e dos sons que nós mesmos ouvimos. Mas quando ele voltou com o gravador do segundo andar, sua expressão estava diferente. Ele nos chamou para ouvir. Colocou os fones de ouvido e depois conectou o gravador a uma pequena caixa de som portátil. Ele passou a maior parte da gravação, que tinha horas de silêncio e ruído branco. Então, ele parou em um trecho. O que ouvimos foi o som de passos arrastados, exatamente como eu tinha ouvido durante a minha vigília. O som era nítido, mas depois dos passos havia outra coisa. Uma voz, não era clara. Era um sussurro baixo, longo, quase inaudível. Parecia uma mulher falando ou cantando uma melodia triste, sem palavras. A gravação continuou com esse sussurro por quase 2 minutos antes de ser cortada por um ruído alto, como uma estática, e depois voltar ao silêncio. Nós ouvimos o trecho 3 vezes. Não havia dúvida sobre o que estávamos ouvindo. Terminamos de arrumar nossas coisas e saímos da casa. Antes de ir embora, demos uma última olhada ao redor. Fui até a construção da senzala, o lugar de onde tínhamos ouvido o som de metal se arrastando. A porta de madeira pesada estava fechada com uma corrente grossa e um cadeado enferrujado. Olhei por uma das frestas. O interior estava escuro e vazio, exceto por alguns pedaços de metal retorcido e correntes no chão de pedra. Qualquer coisa que tivesse feito aquele barulho teria que estar lá dentro. A caminhada de volta para o carro foi silenciosa. Cada um de nós estava processando a experiência à sua maneira. No caminho de volta pela estrada de terra, ninguém falou sobre o que aconteceu. Falamos sobre coisas triviais, sobre a estrada, sobre o que íamos comer quando chegássemos à cidade. Foi só quando já estávamos na estrada asfaltada, com o sol já alto no céu, que o Ciro quebrou o silêncio. Ele disse que tínhamos conseguido o que queríamos. Tínhamos registrado coisas que não podíamos explicar. Elian, o cético, admitiu que não tinha uma explicação lógica para o som do sino, nem para a voz na gravação. Eu não disse nada. Eu só ficava repassando os eventos na minha cabeça, em ordem cronológica, tentando encontrar uma falha, um detalhe que pudesse desmontar tudo. O vulto que eu vi, o som dos passos, o sino, as marcas na poeira, a leitura do EMF, a voz na gravação.
Desde aquela noite, nunca mais voltamos àquela fazenda. Ciro analisou as gravações de áudio dezenas de vezes, tentando limpar o som, mas não conseguiu extrair mais nada. Elian guardou a experiência como uma boa história para contar, mas sem se aprofundar nas implicações. Eu fiquei com as memórias e com o registro dos fatos. Não sei o que aconteceu naquela noite. Não sei se presenciamos algo paranormal ou se foi uma combinação de fatores. O ambiente sugestivo, o cansaço, a nossa própria expectativa. Mas os registros estão lá. O áudio, as fotos das marcas, as nossas memórias compartilhadas, são apenas dados, pontos em uma linha do tempo. E é por isso que estou escrevendo isso. Não como uma história de fantasma, mas como um relatório. Um registro do que vimos e ouvimos em uma fazenda abandonada no Vale do Paraíba, em uma noite fria de junho. Cheguei na comunidade, que vamos chamar de Fátima, no início de maio. A estação chuvosa estava terminando, mas a umidade ainda era extrema e chovia forte quase todo fim de tarde. Fiquei hospedado na casa de um morador local, um senhor chamado Ademar, cuja esposa preparava minhas refeições. A casa era simples, de madeira, erguida sobre palafitas para o caso de a maré subir demais. Não havia luxo algum, mas era funcional. Eu dormia em uma rede em um quarto pequeno, com uma janela que dava para o açaizal nos fundos da casa. O gerador de energia era ligado por umas 4 horas depois que o sol se punha, o suficiente para carregar os equipamentos e a bateria do rádio. Meu guia de campo era um rapaz da comunidade, Silvino. Tinha uns 30 anos, conhecia cada palmo da região. Era ele quem abria caminho com o facão quando a vegetação ficava muito densa e me mostrava as melhores passagens pelos igarapés. Silvino era calado, de poucas palavras, mas muito eficiente. Nos primeiros dias, nosso trabalho era rotineiro. Acordávamos antes das 6, tomávamos um café forte com farinha d'água e saíamos para o campo. Eu carregava a mochila com o GPS, a estação total, baterias, caderneta de campo e água. Ele levava o facão e um bornal com alguma coisa para comermos no meio do dia, geralmente peixe assado na folha de bananeira com farinha. O ambiente sonoro era constante. Durante o dia, uma mistura de sons de pássaros, macacos e principalmente insetos. Um zumbido grave e onipresente que só era interrompido pelo barulho dos nossos passos ou pelo facão de Silvino cortando um galho. O cheiro também era muito característico. Uma mistura de terra molhada, folhagem em decomposição e o cheiro salgado que vinha com a maré. O calor era opressivo. Por volta do meio-dia, o ar ficava tão pesado e úmido que parecia difícil respirar. O suor escorria sem parar e as roupas ficavam encharcadas em poucos minutos. O trabalho consistia em caminhar pelas trilhas que conectavam os sítios, encontrar os marcos antigos, uma estaca de madeira, uma árvore específica e tirar as coordenadas precisas. Depois, eu caminhava pelo perímetro da propriedade, marcando pontos a cada 50 ou 100 metros, dependendo do terreno. Era um serviço metódico, repetitivo. Silvino me acompanhava, garantindo que eu não me perdesse e me ajudando a fincar os piquetes nos pontos que eu marcava. Na segunda semana de trabalho, estávamos mapeando uma área um pouco mais afastada do centro da comunidade, uma região de mata mais fechada, onde as propriedades eram maiores e mais isoladas. As trilhas eram menos usadas, mas cobertas de folhas e raízes. Foi em uma dessas tardes que aconteceu a primeira coisa que me chamou a atenção.
Estávamos seguindo o limite de uma propriedade que corria paralelo a um igarapé seco. O sol estava forte e a luz passava filtrada pelas copas altas das árvores, criando um padrão de manchas claras e escuras no chão da mata. Eu estava concentrado no receptor do GPS, esperando o sinal estabilizar para marcar um ponto. Silvino estava a uns 20 metros de mim, encostado em uma samaúma. Levantei a vista por um instante e olhei para a frente, na direção em que a trilha continuava. A uns 100 metros de distância, talvez mais, onde a trilha fazia uma curva suave para a esquerda, vi uma forma escura e vertical. Era muito alta e fina. Minha primeira impressão foi que era o tronco de uma palmeira morta, sem as folhas. Mas algo na silhueta não parecia natural. Era simétrica demais, lisa demais. Fiquei olhando por uns 2 ou 3 segundos. Não se movia. Desviei o olhar para o GPS, que apitou, indicando que a coordenada estava salva. Quando olhei de volta para a trilha, a forma não estava mais lá. Não dei importância. A luz e as sombras na mata podem criar todo tipo de ilusão de ótica. Anotei a coordenada, o horário 14h32 e as condições do tempo na minha caderneta, como sempre fazia. Chamei Silvino e continuamos o trabalho. Não comentei nada com ele. Pareceu-me um detalhe irrelevante, uma distração momentânea causada pelo cansaço e pelo calor. 2 dias depois, o incidente se repetiu. Desta vez, estávamos em uma área diferente, mais aberta, uma capoeira baixa que estava começando a ser retomada pela mata. O sol estava se pondo e a luz alaranjada tornava tudo mais nítido. Eu estava finalizando o último ponto do dia, na borda de um campo. Silvino já estava se preparando para voltarmos. Olhei para o outro lado do campo, na direção de uma linha de árvores a uns 200 metros. E lá estava de novo. Uma figura alta e escura, parada bem na entrada de uma trilha que se embrenhava na mata. Era mais nítida desta vez. Não parecia um tronco. Parecia uma pessoa, mas as proporções estavam erradas. Era alta demais, talvez uns 2,5 metros e muito magra. Estava completamente imóvel. Fiquei observando por mais tempo, talvez uns 10 segundos. Pisquei algumas vezes para ter certeza do que via. A figura não se mexeu. A luz estava diminuindo rápido e a silhueta começou a se fundir com a escuridão crescente da mata atrás dela. Silvino me chamou. Doutor, tá na hora. Já vai escurecer. Desviei o olhar na direção dele por um segundo. Quando olhei de volta para a linha de árvores, a figura tinha sumido. Mais uma vez não havia som, não havia movimento. Apenas a ausência. Dessa vez a sensação foi diferente. Não era mais apenas uma ilusão de ótica. Era uma recorrência. Perguntei a Silvino da forma mais casual que consegui. Silvino, tem caçador por essa área aqui? Ou gente que anda sozinho no mato? Ele demorou um pouco para responder enquanto ajeitava o facão na bainha. Tem não, doutor. O pessoal daqui só anda de dia e em grupo para não se perder. E essa mata aqui não é boa de caça. A resposta dele foi direta, sem hesitação. Decidi não insistir no assunto. Guardei meu equipamento e começamos a longa caminhada de volta. Durante o trajeto, me peguei olhando para os lados com mais frequência do que o normal. A escuridão na floresta amazônica chega de uma vez, e os sons noturnos começam quase que instantaneamente. Na noite seguinte, conversando com o seu Ademar na varanda da casa, toquei no assunto de forma indireta. Perguntei se era comum as pessoas se perderem nas trilhas. Ele acendeu um cigarro de palha e ficou olhando para o breu do rio. Acontece, ele disse. O mato prega peça na gente. Tem gente que sai para a roça de manhã e só volta no outro dia. Diz que a cabeça fica ruim, que as trilhas somem. Diz que houve chamado gente assobiando. É o mato, doutor. O mato tem seus mistérios. Ele falou isso num tom neutro, como quem constata um fato do tempo, como a chuva ou a maré.
Não havia medo ou superstição na sua voz, apenas uma aceitação prática da realidade local. A partir daí, comecei a prestar mais atenção aos detalhes. Continuei vendo a figura sempre à distância. Às vezes na beira de um igarapé, às vezes no meio de um açaizal, sempre imóvel e sempre desaparecendo quando eu desviava o olhar por um instante. Nunca estava no mesmo lugar, mas parecia seguir nosso progresso pelo território que eu estava mapeando. Comecei a registrar as aparições na minha caderneta de campo, junto com as coordenadas geográficas, a hora e as condições de visibilidade. Eu tratava aquilo como mais uma variável do ambiente, um dado a ser coletado, talvez para tentar encontrar um padrão. O fenômeno seguinte foi a desorientação. Aconteceu na terceira semana. Eu estava trabalhando sozinho naquela tarde. Silvino tinha precisado resolver um problema na vila e eu decidi adiantar um serviço leve, a medição de uma pequena roça de mandioca perto da casa do seu Ademar. Era um caminho que eu já tinha feito umas 4 ou 5 vezes. Não tinha como errar. A trilha era bem marcada. Levei apenas o GPS de mão e a caderneta. A medição levou menos de 1 hora. Quando terminei, o céu já estava começando a ficar com aquela cor de chumbo que precede a chuva da tarde. Guardei o aparelho e comecei a caminhada de volta. Eu sabia que a casa estava a, no máximo, uns 20 minutos de caminhada naquela direção. Andei por uns 10 minutos, mas a trilha começou a parecer estranha. As árvores não eram as mesmas. A curva que eu esperava encontrar não apareceu. Parei e olhei em volta. A sensação era de completo deslocamento. Era como se eu tivesse sido transportado para outro lugar parecido, mas sutilmente diferente. Peguei o GPS de mão. O sinal estava fraco, variando muito, o que era incomum para aquela área aberta. A bússola digital girava sem parar. Senti um frio na barriga, a primeira pontada de uma ansiedade real. Respirei fundo e decidi voltar pelo caminho que tinha acabado de fazer. Andei por mais uns 15 minutos e a trilha não me levou de volta à roça. Ela parecia se estender indefinidamente na mesma direção. O céu escureceu de vez e os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Foi quando eu ouvi um som baixo, quase inaudível, por causa do barulho da chuva nas folhas. Parecia um assobio, uma melodia curta de 2 notas. Vinha da mata, à minha esquerda. Parei de novo, tentando identificar a origem. O assobio se repetiu, um pouco mais perto. E então ouvi outra coisa, uma voz, muito baixa, abafada pela distância e pela chuva, chamando um nome. O nome não era o meu. Era algo como Eno, Eno. A voz era neutra, sem emoção, nem masculina nem feminina. A chuva engrossou, transformando-se num temporal. O barulho da água caindo era ensurdecedor. Fiquei parado ali, no meio do nada, completamente encharcado. A lógica me dizia para ficar onde estava e esperar a chuva passar. Mas um instinto forte me dizia para continuar andando, para sair dali o mais rápido possível. Decidi seguir a trilha, na esperança de que ela levasse a algum lugar. Andei por quase 1 hora, com a água pela canela em alguns pontos. A desorientação era total. Quando eu já estava começando a aceitar que passaria a noite no mato, a trilha subitamente se abriu em um lugar que eu conhecia. Os fundos do sítio de um vizinho do seu Ademar. Eu estava a menos de 500 metros da casa onde estava hospedado, mas tinha chegado pela direção completamente oposta. Estava exausto, com frio e confuso. Quando cheguei em casa, Ademar e Silvino estavam na varanda me esperando. Silvino apenas olhou para mim e disse: "A chuva pegou o doutor no caminho." Não perguntei nada e eles não ofereceram nenhuma explicação. Nos dias seguintes, os eventos se intensificaram.
Eu não ouvi mais a voz, mas a sensação de desorientação se tornou mais frequente, mesmo em caminhos conhecidos. Pequenos lapsos de tempo. Eu olhava o relógio. Eram 10h15. Me abaixava para amarrar a bota, levantava e já eram 10h30. Eu não tinha a sensação de ter passado tanto tempo naquela tarefa simples. Era como se pequenos pedaços do dia fossem simplesmente apagados. Silvino parecia perceber minha confusão. Às vezes, ele parava e ficava me esperando, sem dizer nada, até que eu parecesse me situar novamente. A presença da figura alta também se tornou mais constante. Agora eu a via quase todos os dias e estava mais perto. Uma vez eu estava medindo um ponto na beira de um igarapé. A figura estava do outro lado da água, a uns 50 metros. Estava parcialmente escondida atrás de um tronco de açaizeiro, mas eu podia ver claramente o contorno do seu corpo e da cabeça. Continuava imóvel, apenas estava lá, observando. A sensação não era de ameaça, mas de uma presença alienígena, algo que não pertencia àquele lugar, mas que, de alguma forma, era parte dele. Tentei racionalizar. Estresse, cansaço acumulado, o calor, a umidade, a alimentação diferente, tudo isso poderia estar afetando minha percepção. Eu era um homem da ciência, acostumado a dados concretos e explicações lógicas. O que eu estava vivenciando não se encaixava em nenhuma categoria que eu conhecia. O mais perturbador era a reação silenciosa dos moradores. Eles sabiam, não falavam sobre isso abertamente, mas estava implícito em seus avisos, em seus olhares, no jeito como evitavam certas áreas em determinados horários. Era um conhecimento compartilhado, uma regra não escrita de convivência com algo que eles não entendiam, mas respeitavam. O ponto final da minha estadia aconteceu na última semana do projeto. Faltava apenas uma área para ser mapeada, a mais remota de todas. Para chegar lá, tivemos que pegar um pequeno barco a motor e subir por um afluente do rio principal, por quase 1 hora. Desembarcamos em uma pequena praia de areia e entramos na mata. O lugar era visivelmente mais antigo, com árvores enormes e pouca vegetação rasteira. A luz mal penetrava o dossel denso e o chão era coberto por uma camada espessa de folhas secas, o que abafava o som dos nossos passos. O ar era mais frio ali e o silêncio era profundo, quase total. Nem os insetos pareciam fazer o zumbido habitual. Começamos o trabalho. O silêncio era tão opressivo que me deixava tenso. Silvino também parecia desconfortável. Ele andava mais perto de mim do que o usual e olhava constantemente para os lados. Por volta do meio-dia, paramos para comer. Sentamos em um tronco caído. Enquanto eu comia, tive a sensação de estar sendo observado. Uma sensação física, como um arrepio na nuca. Olhei ao redor. A mata era um emaranhado de troncos e sombras. Não vi nada, mas a sensação não passava. Terminamos o almoço e retomamos o trabalho. Eu precisava ir até uma formação rochosa que aparecia no mapa antigo para usá-la como ponto de referência. A trilha até lá era quase inexistente. Silvino foi na frente, abrindo o caminho. Depois de uns 20 minutos de caminhada, ele parou de repente. Fiquei atrás dele sem entender. Ele não disse nada, apenas apontou com o queixo para a frente. Olhei na direção que ele indicava. A uns 30 metros de nós, no meio do caminho, estava a figura. Era a vez que eu a via mais de perto e com mais clareza. Estava de pé, de perfil para nós. Era de um negro fosco, sem reflexo, como se absorvesse a pouca luz do ambiente. A altura
era impressionante. A cabeça quase tocando um galho baixo que devia estar a uns 3 metros do chão. O corpo era esguio, quase esquelético, com membros longos e finos. Não tinha rosto. Ou, se tinha, era uma superfície lisa, sem feições. Ficamos os 3 parados. Eu, Silvino e a coisa. O silêncio era absoluto. Não havia vento, não havia som de animal, nada. Senti meu coração bater forte, mas não era medo. Era uma espécie de espanto, de incredulidade. A figura virou lentamente a cabeça na nossa direção. O movimento era fluido, antinatural. Não havia pescoço. A cabeça parecia girar sobre o tronco. Foi Silvino quem quebrou a imobilidade. Ele deu um passo lento para trás, sem tirar os olhos da figura. Depois outro. Eu o imitei. Começamos a recuar devagar, passo a passo, sem virar as costas. A figura não se moveu. Apenas ficou lá, nos observando recuar. Continuamos assim por uns 50 metros, até que uma curva na trilha improvisada atirou do nosso campo de visão. Quando não podíamos mais vê-la, Silvino se virou e disse com a voz baixa e firme: "Vamos embora. O serviço acabou por hoje." Não questionei. Guardamos as ferramentas apressadamente e começamos a caminhada de volta para o barco. Andamos rápido, em silêncio. Eu não olhava mais para os lados, apenas para as costas de Silvino na minha frente. Durante o trajeto de volta no barco, o sol já estava baixo. Nenhum de nós tocou no assunto. O silêncio não era constrangedor. Era um acordo mútuo de não verbalizar o que tinha acontecido. Naquela noite, arrumei minhas coisas. Disse ao seu Adhemar que tinha conseguido adiantar o trabalho e que terminaria os relatórios na cidade. Ele apenas assentiu. Na manhã seguinte, peguei o primeiro barco de linha para fora da comunidade. Silvino me acompanhou até o pequeno porto. Antes de eu embarcar, ele apertou minha mão e disse: "O senhor é um homem bom. Vá com Deus." Havia um alívio genuíno em seu rosto. Nunca mais voltei àquela região. Concluí o relatório com os dados que tinha, omitindo as áreas que não consegui mapear no último dia. Inventei uma desculpa sobre problemas no equipamento. Ninguém questionou.